boa noite. A nossa aula de hoje é sobre conceitos, tabelas e gráficos, tá? É a aula do dia 10. Hoje nós vamos falar um pouquinho de conceitos, tabelas e gráficos. No caso aqui, eu tenho a apresentação conceitual, o que é uma tabela, né? Como essa tabela ela é composta. Eu tenho aqui o corpo da tabela. O que seria o corpo? Qual o conceito desse corpo? O cabeçalho, a coluna indicadora, a casa ou a célula, o título, a fonte. Então, para existir uma tabela, tem que conter algumas informações. Esse seria o conceito para a gente poder montar a nossa tabela. Então, na aula de hoje, a gente vai observar alguns modelos de tabela. Aí eu tenho uma amostra do que eu acabei de falar, né? Que a tabela ela precisa de título, ela precisa de cabeçalho, ela precisa de dados informativos, né? Para poder estar nos repassando qual que é o intuito dessa tabela. Geralmente, algumas tabelas, a maioria, elas são feitas em planilhas, né? Então, elas ajudam bastante na hora da gente colocar as nossas fórmulas. E existem vários tipos de tabela. Olha aí, ó. A tabela, na estatística, é formada por séries, né? E o que seria essa série? Denomina-se série estatística toda tabela que apresenta a distribuição de um conjunto de dados estatísticos em função de época, local, espécie. Ou seja, cada tabela é de uma forma diferente. Então, aí eu tenho algumas informações sobre essas séries, né? O que seria uma série temporal, histórica ou cronológica? É a série cujos dados estão correspondentes com o tempo, né? Por exemplo, aqui tem um modelo de uma tabela de uma série, né? E qual que é esse modelo aqui? Que ela mostra pra gente nesse modelo os anos, né? O preço médio em reais. E o que seria estatística? Não seria uma forma da gente observar alguns cálculos mediante a estatística, a probabilidade, a amostra e cálculos? Então, aqui é um tipo de tabela. Esses dados aqui, eles são fictícios, eles não são verdadeiros, é só para nos informar mesmo. Depois existe um outro tipo de tabela que também é formado por série, né? Que é o tipo de tabela geográfica, territorial ou de localidade, né? Aí aqui tem um exemplo desse tipo de tabela, desse tipo de tabela que eu acabei de falar. Olha aí, é uma tabela composta por região, por números, né? Também são dados fictícios. Depois existe uma outra série, ou seja, tabela específica de categoria, que tem também aqui alguns dados, né? Que as pessoas fazem aquelas pesquisas para saber quanto candidato tá suas perspectivas eleitorais, né? Qual a sua probabilidade. A gente também, nesse tipo de tabela, a gente faz cálculos para saber quais são as áreas ofertadas dentro da universidade, qual curso que tem mais vantagem. Depois existem também aqueles tipos de séries mistas, ou seja, tabelas mistas, que contém mais informações, né? Séries, na verdade, são tipos de tabelas diferenciadas. Olha aí, ó. Essa tabela aí, essa série aí mista, no caso, tem informação de bairro, um ano, no ano de 2005, 2006, 2007. Ela tem séries anteriores. Então, cada tipo de tabela, ela tem uma forma e uma identidade diferente da outra. Aí, eu coloquei aqui um resuminho, só mesmo para vocês ficarem mais atentos sobre algumas informações referente a esse texto. Hoje a atividade, ela tá bem tranquila, tá? Na atividade de aprendizagem, tá falando assim, ó. Mediante as informações contextuais acima,
foi apresentado alguns modelos de tabelas ou séries, foi o que eu falei para vocês agora. Com essas informações contidas, juntamente com o vídeo aula que vocês vão assistir, escolham um modelo de tabela e um gráfico e faça uma demonstração. Pode ser qualquer tabela, pode ser essa tabela aí que está na atividade, pode ser uma outra tabela que vocês conheçam, que vocês acham interessante. Escolham um gráfico. O que seria um gráfico? Eu quero que vocês façam um desenho de um gráfico para me mostrar o que você entende por gráfico e faça essa demonstração. Essa demonstração seria o desenho do gráfico e o desenho de uma tabela qualquer que você vai escolher. No final dessa apresentação, você vai fazer uma explicação dessa tabela que você escolheu e desse gráfico que você escolheu. Bem parecido com o da videoaula, tá? Você vai explicar ele, colocando a redação. Nessa tabela aqui, por exemplo, se você escolhesse essa aqui. Nessa tabela aqui, os alunos matriculados nas escolas particulares da cidade, por exemplo, tal, X, nos bairros A, em 2005 teve 2.894 alunos, já em 2006 teve um acréscimo, mas em 2007 caiu por causa disso, por causa daquilo. Então é uma explicação dessa tabela e desse gráfico que você vai me mostrar, fazer para mim, ok? É isso aí. Dúvidas, vocês podem me chamar. Muito obrigada, boa aula.